Ô Melanie, uma situação que complica muito até meus pensamentos um pouquinho, eu estava abordando com o Macalossi enquanto a Yasmin falava, é a soltura dos presos no Brasil e também no Rio Grande do Sul. Então, olha, assinando soltura uma atrás da outra, gostaria de mais informações. Devido à pandemia do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a soltura de presos como uma medida preventiva à Covid-19. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 11.667 pessoas ganharam a liberdade no estado entre março e abril deste ano. O número é 67,2% maior em relação ao do ano passado. Para garantir a mudança no regime domiciliar, hoje o tribunal considera presos de menor risco e também a natureza do crime cometido. Os que já trabalhavam e já cumpriam parte da pena também estão entre os beneficiados. Os pedidos para a soltura estão sendo encaminhados pelos advogados dos presos ou pelos próprios juízes, o que é chamado de decisão de ofício. Conversamos com o Coronel Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que analisou a soltura dos presos em meio à pandemia do novo coronavírus. Os companheiros que nos assistem, nós outro dia até fizemos um artigo, foi publicado no jornal, sobre os presos que são liberados na justiça. Evidentemente nós temos muitas coisas que são justas, são legais, mas não são morais. Há leis assim e todos nós sabemos que elas existem. Da mesma maneira, existe, é claro, dando essa substância para que o judiciário libere presos, garantias legais. Entretanto, eu pergunto, são morais? Nós estamos vivendo uma época em que a população está presa. Chega a ser, são atacados na rua, são aconselhados a voltarem para casa, um terrorismo verdadeiramente insano até, numa pandemia em que todos ficam presos e os presos que já estavam presos e assim podiam continuar porque o convívio deles é entre eles, não. Os presos são soltos para virem com seus contágios, porque boa parte deles é aidético, outra, são doenças graves sim. A doença que está controlada, mas são doenças graves que a sociedade repudia. A sociedade repudia sim. Nenhum pai quer ter uma filha com AIDS, nenhum pai quer ter um filho com AIDS, nenhum marido quer ter a esposa com AIDS e nenhuma esposa quer ter o marido com AIDS. Então nós repudiamos sim. E esses elementos com essas e outras doenças são soltos. Aí não tem problema da sociedade ficar à mercê deles. Como não tem problemas que nós sabemos que os nossos presídios são falhos, e são falhos sim, não recuperam, são verdadeiras escolas do crime, e já temos o crime organizado, que é um crime industrial instalado dentro dos presídios, então esse pessoal vai sair na rua para fazer bondade. Vão distribuir máscara gratuitamente nas esquinas, nas sinaleiras, nas ruas. Vão bater a porta da casa para aconselhar pessoas a não saírem, a terem cuidado. É isso que eles vão fazer. Eles não vão assaltar, como nós temos visto. Deve ser a um ou outro, certamente. Não, a maioria é bom moço. Então, foram presos injustamente. É claro, esse discurso a gente tem ouvido. A culpa é nossa, é minha, é sua, é de todo cidadão de bem que é culpado. Não, a culpa realmente é de quem cometeu o crime. Todos sabiam que estava cometendo. E a cada pena tem que ter castigo. Talvez é melhor que leiam Tolstói ou tantos outros grandes autores e até nos inspirar em juristas. Porque a cada crime corresponde uma pena. Lastimo sim, lastimo, porque sou o presidente de uma associação de militares estaduais, policiais e bombeiros, que dão a vida diuturnamente pela sociedade, buscando de forma difícil, sem meios muitas vezes, sem apoio até da sociedade, enfrentando o crime em especial, o crime organizado também, mais em especial o crime organizado e o crime no geral. Não é raro vidas de policiais perdidos. A sociedade não sabe nem se interessa. Para que se interessar se os policiais se suicidam pela pressão que recebem no dia a dia defendendo a sociedade? Isso é um problema lá da brigada, dos bombeiros. Não nos interessa. Tanto é que nós fizemos uma campanha aqui na ZOF
com cartilha, com tudo do combate ao suicídio, e não tivemos o mínimo apoio, o mínimo, nenhum, zero apoio da Secretaria de Saúde do Estado. Nenhum. O único apoio que nós tivemos foi da Assembleia, deputado Lara, para fazer 2.000 exemplares dessa cartilha, que não é evidente que não chegou para distribuir a toda a tropa e mesmo a sociedade. Então, lastimo tudo o que acontece, estamos na contramão, sim, mas estamos cumprindo a lei. A lei. Estão? A que preço? A que custo? A que custo da sociedade? A que custo dos policiais militares que enxugam gelo, essa expressão que já é generalizada, comum, enxugar gelo. Prender, repreender, prender de novo e prender outra vez. E serem soltos de novo, soltos de novo, matarem, estuprarem, roubarem. Mas a culpa é da sociedade. Vamos deixar de ser hipócritas, falsos, e vamos encarar como um todo. Não adianta, é retrabalho sim, que adianta soltar e nós ter que trabalhar o elemento que já estava solto. Ou elementos que são presos, que eu tenho batido nessa tecla porque me dói ver policiais militares arriscando a vida, prendendo mais de 4 toneladas de droga, irem para uma audiência de custódia, verem os bandidos serem soltos e os policiais saírem ali enrolados nas garras da justiça. Ah, não, mas pare um pouquinho, Coronel Beck. O senhor está enganado. Depois nós revimos, a justiça reviu isso aí e decretou novamente que sejam presos os elementos. O Ministério Público recorreu e conseguiu isso. Ah, é? Ah, é, cara pálida? Ah, é? E onde é que estão os elementos? Onde é que estão? E o retrabalho de procurar, de novamente reenfrentá-los? Mas estão soltos. Esses que eu falei estão soltos. Lastimavelmente soltos, comprometendo, escravizando a sociedade na droga. A droga é um dos maiores males de todos os tempos. Escraviza. Os senhores que não tiveram oportunidade, como tem muitos pelos seus exercícios profissionais, e nós policiais em especial, de ver famílias destroçadas pela droga. Filhos que tinham um futuro condenados, bandidos, garotos que se tornam bandidos, pais e mães que sofrem, que também vão ao suicídio por esse sofrimento. Então, eu lastimo e peço, realmente peço, encareço, que deixemos de ser hipócritas e olhemos o bem geral e não o bem coletivo ou o poder de caneta que eu tenho para soltar, prender ou fazer o que quer que seja. É essa a minha palavra hoje aos senhores. Muito obrigado. É isso mesmo, Macalossi, contigo antes do intervalo, uma opinião sobre tudo isso que está acontecendo com a soltura dos presos no Brasil e também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Complementando o que o Coronel Beck falou, que eu achei muito interessante do ponto de vista da soltura e o retrabalho da polícia de prender esses criminosos aí que acabam sendo soltos pela justiça, a gente comentou aqui já faz algum tempo sobre uma primeira leva de solturas que havia sido requisitada pela Defensoria Pública. Quase todos, atenção senhores, quase todos aqueles que haviam sido beneficiados através desse pedido da Defensoria Pública são criminosos que cometeram homicídio qualificado. Homicídio qualificado. Não é ladrão de galinha, é assassino, é bandido perigoso. Saiu agora um número relativo à incidência dos crimes cometidos por esses que foram beneficiados na cidade de Bento Gonçalves. O indicador é elevado. E muitos desses que foram flagrados, esses criminosos que foram flagrados, cometendo esse tipo de crime, foram soltos, começaram a praticar crimes novamente. Teve o caso clássico aqui em Campo Bom. Já estava ali numa quadrilha pronto para entrar em guerra com armamento, fuzil, tudo. Se eu não me engano, Macalossi, só para complementar, 3 milhões em drogas também foram apreendidos nessa apreensão. Então, esse cara já estava preso,
Aí agora a polícia vai ter o retrabalho. Custa, né? Custa para a polícia ter o retrabalho. Custo financeiro e custo de vida. Então o Beck foi muito feliz nisso. E tem um outro aspecto. O Conselho Regional de Medicina, que é presidido pelo Eduardo Trindade, meu amigo, grande médico, o Eduardo Trindade vem fazendo um grande trabalho frente do CRM, fez uma nota recomendando que os presos permaneçam dentro dos presídios. E não apenas pelo caráter social de manter a punição que foi dada pela justiça, mas também pela questão sanitária, porque nós não temos contaminação de coronavírus dentro do presídio. O que acontece? O sujeito sai do presídio, vai para a rua, pega na rua coronavírus e contamina todo mundo quando volta. E daí não é apenas a população carcerária, são os funcionários do sistema penitenciário. Tem muita gente que trabalha dentro dos presídios. Então, isso é um escárnio, é um escândalo. Merece o repúdio uniforme da sociedade gaúcha, da sociedade brasileira. Nós já estamos acorrentados pelo vírus e agora estamos à mercê do criminoso, que é aquele que mata de uma forma franca, patente e visível. Não é possível que a justiça se insurja contra a população nesse momento em que a população está mais frágil do que nunca.